Bem-vindo a mais um episódio do nosso Classic Show, o nosso programa de notícias que a gente comenta o que acontece no Brasil e no mundo da forma mais imparcial que a gente consegue. Boa. Para o episódio de hoje no site, vambora. Bolsonaro faz um mega ato na Paulista, atrai 55 mil, segundo o Datafolha. Contraditório, né? Mega ato, 55 mil pessoas. Então, de fato, levou pouca gente, mas... Politicamente estava muito forte. Mas politicamente estava bem preenchido. Então, enfim, 50 mil pessoas foi a estimativa do Datafolha. Até que ponto tá certo, tá errado e tal. Um pouquinho pra cima, eu acho. Sei lá, eu vou supor 70 mil, 80 mil. Sim. Pelas fotos, 55 mil não parece muito errado, distorcido, não, né? A Folha explica o método que eles fizeram pra calcular e o mesmo método fez, levou a conta de que na manifestação do Bolsonaro no Rio de Janeiro, que aconteceu semanas atrás, que ele queria que fosse uma manifestação gigante, foram 30 mil pessoas, né? Então, a manifestação de São Paulo foi o dobro da do Rio de Janeiro, que é um sucesso, né? É literalmente a conta, né? São Sim. Paulo é também duas vezes maior que o Rio de Janeiro, então a proporção perfeita, né? Áurea. Exato. Mas o mais interessante foram as pessoas que o Bolsonaro levou, né? Então aqui, nessa foto você já consegue ver o Zema aqui. Aqui tem uma foto mais completa dos vários líderes da direita junto com o Bolsonaro. Então você consegue ver o Zema, o Tarcísio, Tem Ratinho, o Caiado, todo esse pessoal. O Cláudio Castro só não foi porque o Rio de Janeiro estava tendo um dilúvio, né? E teve mesmo, interior do Rio de Janeiro, a região serrana, pra variar, mais uma vez. Exato. Mas o Cláudio Castro também teria ido, então... Ele teria reunido uma quantidade bem impressionante, assim, de lideranças locais, né? Meio que isolando o Lula. E, cara, é aquela história, né? Talvez o maior destaque, vamos começar com os destaques mais interessantes, né? Foi Bolsonaro deu um discurso em inglês que foi magnífico, absurdo, né? Absurdo. Então, eu não sabia que ele falava inglês tão bem, tá? Nem eu. Comparava Shakespeare, então, Milton. A gente já tá há quase um ano. Não, quase um ano, não. A gente tá há mais de 6 meses fazendo esse trabalho e... Aqui, eu sempre chamei o Bolsonaro de burro, chucro. Dele é um idiota, que não tem a menor condição de conduzir um movimento político que precisa ser tão transformador quanto o dele precisa. E eu me arrependo, cara. Depois disso aí, acho que vale a pena. Mas vamos... Outras figuras literais da língua inglesa, assim, pô, George Shakespeare, Orwell, né? assim, né? Sim. Ele é um Hemingway da vida, ele é um Mark Twain, ele é um... Poderia ter escrito Beowulf, né? Todas as grandes obras literárias. Assim. Um James Joyce, ele é um grande escritor da língua inglesa, sabe? Sim, então, enfim. Popcorn and ice cream sellers sentenced for coup d'etat em Brasil. Muitos zoaram no Twitter, inclusive você. Muito bom. Se você não entendeu, o que ele falou foi popcorn and ice cream sellers. Então, vendedores de pipoca e sorvete foram condenados por golpe de Estado no Brasil. Só que, coitado, o oficial do exército aparentemente não precisa saber falar inglês, né? No Brasil do tempo dele ninguém falava também, em defesa dele. Tipo assim, cara, se tu nasceu nos anos 50 no Brasil, tu fala inglês... Você era um cara, você era um cara abastado pra caralho. Ele é um cara simples, né? Mas enfim, de qualquer forma, é aquilo, né? Você mobilizou 7 governadores dos estados mais ricos do seu país. Você convocou todos os seus apoiadores para ir à Avenida Paulista, sob chuva, sob vento. E aí você vai dar um recado. A gente já falou como o Bolsonaro tá apostando muito na via americana, ou seja, ele tá apostando muito na ideia de que, cara, o Trump vai começar a sancionar o STF, e aí vai conseguir aliviar o caminho para ele voltar a se tornar elegível novamente em 2026. Tá apostando muito nisso. Você mobilizou tudo que você podia, todo o seu capital político tá empregado na Avenida Paulista. Fala alguma coisa agora. Você tem uma frase para mandar pro Trump. Popcorn! Ice cream! Sellers! Sim. Porra, não só é escrota a forma como ele falou, como a mensagem é uma merda, né? Cara, olha só, pensa. Se você pudesse falar uma coisa pro Trump, que você tem certeza que ele ia ouvir, você falaria isso? Que pipoqueiros e vendedores de sorvete estão presos por dar golpe de Estado no Brasil? Não, e o Trump famosamente é um cara que não entende inglês mal falado, né? Então, quando o Trump teve reuniões com o Modi, que é o presidente da Índia, nos Estados Unidos, o Modi fala inglês, né? Ele fala inglês bem até... O Trump fazia questão que tivesse um cara traduzindo o que o Modi estava falando. E era perfeitamente compreensível, assim. Eu vi trechos dessa entrevista e o Trump... o Modi falava inglês perfeito, com algum sotaque, mas era perfeito. Uhum. E aí o Trump ficava, olhando pro tradutor, sabe? Pra esperar o tradutor falar inglês normal. Então, o Trump, vendo isso, provavelmente ele vai ficar caraca, meu amigo brasileiro é meio idiota, sabe? Eu, inclusive, eu acho que nem tem uma tradução tão perfeita. Nos Estados Unidos não tem pipoqueiro.
Você Fala, fala, Popcorn Sellers é razoável. não, de então, pipoca. é vendedor de pipoca, mas eu não sei se transmite o que o Bolsonaro quis dizer. Acho que transmite, Tem sim. carrocinha de pipoca nos Estados Unidos? tem. Enfim, que seja. Mas enfim, a tosquidão com que ele pronunciou é tipo... Bolsonaro fez o trabalho de ensaiar a porra, né? Que ele podia ter memorizado como se pronuncia, ele não precisava saber pronunciar. E a escolha da frase, cara, me diz que as pessoas no entorno dele estão com ele, mas elas não têm segurança de corrigi-lo, sabe? Sim. Que é tipo, eu acho, pelo menos isso revela pra mim muita coisa, um momento tão escroto como esse exibido assim em público, é tipo, o Tarcísio tá do lado dele, o Tarcísio fala inglês perfeito, Sim. só que o Bolsonaro não aceita. Não, Bolsonaro não fala fala and. Ele não é um cara que aceita esse tipo de correção baixa. Provavelmente entendeu? quem treinou isso com ele, ou que não treinou, mas que poderia ter treinado, foi uma pessoa mais júnior na equipe do próprio Bolsonaro, né? Mas enfim, cara, eu acho que... O que isso demonstra, né? Primeiro, cara, reunir esse grupo de governadores aqui é impressionante. Então mostra que o movimento político do Bolsonaro ainda tem força, claramente, sabe? Só que o fato que tinha poucas pessoas comuns mostra que o Bolsonaro em si e as pautas dele não são mais tão fortes, sabe? É mais que o movimento dele tá ficando mais independente dele como figura de liderança. Mas, por outro lado, ainda mostra que as outras lideranças ainda sentem a necessidade de dobrar o joelho. Então, você não vê ninguém abertamente desafiando o Bolsonaro e tal. Sabe, você poderia ter um governador não aparecendo, não indo, né? Mas todos eles fizeram questão de ir. O Tarcísio fez questão de vir aqui do Rio de Janeiro, que foi até uma coisa um pouco mais humilhante. Claro que o Tarcísio tá usando essa camisa azul, né? Você pode ler algum significado nisso aí. E é o reserva, pô. A camisa reserva é aquilo, pô. Não, Sabe a camisa titular? E a camisa azul da seleção brasileira, ela significa que é tipo, cara, eu sou um patriota, mas eu não sou o Bolsonaro. Meio que é isso que ela significa, sabe? Quando você vai assistir um jogo de futebol com seus amigos esquerdistas, via de regra, o nego só se recusa a usar a camisa amarela, sabe? Nos últimos anos. E se não é a amarela, a segunda é a azul, né? Mas você estressaria isso até até a ideia do Zema ter só colocado na camisa branca? Como assim? O Zema não tá. fez nem questão de estar no padrão Brasil, né? Porque o Zema é um cara playboyzão demais, assim. Deve ter Pô, pegado esse uma camisa branca da Loropiana. Da Loropiana, Calma, beleza. isso aqui tem cara de sering mesmo. Mas enfim. Mas é isso, sabe? O Bolsonaro, isso mostra... Esse ato todo mostra fraqueza em alguns aspectos e mostra força em outros aspectos. Eu acho que uma grande coisa que explica também foi esse gráfico que você mesmo... Que você retweetou, né? Sim. O tweet aqui do Alex Amata, eu não sei quem ele é. Mas o mais relevante é que só 30%... Tipo, 30% dos brasileiros afirmam que foi uma tentativa de golpe, 75% foi um ato de vandalismo, mas a maioria das pessoas não liga tanto assim pra anistia, sabe? Desses 30%, pouquíssimos estão verdadeiramente investidos. É aquilo, cara, dado no contexto macro da política no Brasil, a preocupação com as injustiças ou com os excessos do STF é uma coisa que agora tá verdadeiramente muito direcionado. Naquele momento anterior, no embate lá do Alexandre de Moraes com o Twitter, cara, eu sentia mais um ar de preocupação, lato senso com democracia no Brasil, liberdade de expressão. Só que, cara, a gente também sempre fez a defesa aqui no canal de que as preocupações do Alexandre de Moraes eram muito direcionadas. Tem, tipo, 3 pautas que você não pode encostar. Você não pode falar sobre golpe de Estado, quem diria, né? Você não pode falar sobre... e ninguém fala mais sobre Covid. Você não podia também. Mas o Xandão, ele censurava as pessoas que falavam sobre o Covid? O STF, no geral, Entendi. era bem severo com o pessoal que espalhava desinformação em relação ao Covid. E a terceira coisa que a gente Seria fala... as urnas, né? Falar sobre a eleição em si. Que também é uma coisa que as pessoas basicamente não falam. Então, cara, sobrou se falar sobre golpe, né? Então, basicamente, se você não faz apologia a isso, o Alexandre de Moraes tem pouquíssimo ou nenhum interesse em te perseguir, né? Sim. Tem projetos paralelos. Mas é isso, como pouca gente realmente acha que o 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe, a maioria meio que não tá nem aí, foi um ato de vandalismo, acaba não mobilizando, não é uma questão tão polarizante que os dois, tá tipo, a esquerda inteira com sangue nos olhos pra punir essas pessoas e a direita inteira com sangue nos olhos pra defender. É só tipo, cara, mas as pessoas não ligam tanto. Não mobiliza. E aí não mobiliza. Não mobiliza. Então o Bolsonaro fazendo esses atos pedindo anistia aos réus do 8 de janeiro, só, cara, pouca gente vai, sabe? Mas o fato... Mas é isso, os governadores estarem indo é impressionante pra eles, sabe?
Com certeza é aquilo, reforça o pessoal que acredita em Brasil do Norte e Brasil do Sul, deve ter ficado bastante feliz com essa reunião aí, porque basicamente, com exceção do Amazonas, eu acho que o governador foi, a gente tinha basicamente todos os estados do Sul, entendeu? Você tinha Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro não foi por evento de chuva, então tipo, cara, é o coração econômico do Brasil. Se você fosse colocar por peso econômico, teria a maioria grosseira do Brasil ali presente. Se você fosse colocar peso populacional, maioria grosseira você também teria uma maioria violenta do que é o Brasil, assim. Agora, pra mim, o que isso representa mais o Bolsonaro ele tem mais facilidade de aproximar ao entorno, nas cercanias dele ali, o pessoal que tá com o poder político instituído. Aí ele não consegue mais mobilizar tanto massa. A pauta é ruim. A pauta é muito ruim. Então, a grande questão é essa. Se ele tivesse pedindo fora Lula, eu acho que mais gente iria, cara, com certeza. Eu com certeza iria, mas eu não sei se ele conseguiria replicar o efeito que ele teve 4 anos... 4 anos não, vai fazer 6 anos atrás, né? Sim. Na primeira passagem dele. Eu acho que tá dando uma esvaziada no imaginário mesmo. Tem muita gente que tá desencantando. Eu acho que etapas diferentes, né? Do divórcio com o Bolsonaro. Tipo, Bolsonaro não me anima mais. Eu não acredito mais nele e vou na rua. Esse é a primeira etapa. Eu acho que muita gente chegou nessa etapa. A próxima etapa cara, Bolsonaro sai fora, entendeu? Eu não quero mais. E criei uma rejeição a ele. Eu acho que nesse sentido ele ainda tá muito preservado. Sim. Né? Se você, por exemplo, se você não fosse, eu sinto que os seus eleitores não ficariam chateados. Igual o Nicolas muitas vezes hesita em estar ao lado do Bolsonaro nesse momento mais crítico. Agora, se você trai ele... Aí, realmente, aí você se queima pra caralho. Exato. Outro fator que eu acho interessante que o Renan Santos do MBL, né, retweetou, enfim, ele sendo do MBL vai ser uma das pessoas que mais sabe disso do Brasil, basicamente. É que, cara, manifestação de rua como um fenômeno político meio que tá esvaziado, assim, né? Então, por exemplo, na época do impeachment da Dilma, as manifestações de rua foram muito relevantes. Você tinha a esquerda fazendo manifestações gigantescas, você tinha a direita fazendo manifestações gigantescas, e aí... a direita, então, manifestações bizarramente gigantes. Pô. E aí isso meio que foi sendo esvaziado. Primeiro, a esquerda só parou de fazer manifestação tão grande, sabe? Eu sinto que uma das últimas foi um quebra-quebra louco que teve em Brasília na época do Temer. Foi uma das últimas. Aí o Bolsonaro ainda manteve isso vivo, né? Porque ele meio que cresceu nesse ambiente de giga manifestações. Então, enquanto ele era presidente, ele ainda conseguia fazer atos, ele fazia as motociatas dele e tal. Só que agora isso só tá sendo esvaziado. E nos Estados Unidos também, a mesma coisa, cara. Quando o Trump assumiu a primeira vez... tinha mega ato de marcha pelas mulheres e tal, as mulheres marchando com um chapéuzinho vermelho, rosa e tal. Agora, na segunda passagem pelo Trump, meio que não tem mais esses mega protestos. Por quê? Porque, cara, sinceramente, o que resultou desses protestos tão grandes? Tipo, beleza, o Bolsonaro foi eleito, mas ele não fez nada, ele não fez grandes coisas, sabe? Eu sinto que... E é muito mais fácil você mobilizar o apoio pela pessoa nas redes sociais do que... ao vivo, na rua, sabe? Sendo que isso é uma questão bem relevante. Então, cara, é isso, né? As pessoas só não têm mais tanto interesse nisso. Outra coisa que eu acho interessante é que como que um protesto de rua faz pra influenciar a política? O protesto de rua não influencia ela diretamente, sabe? Não é tipo, nossa, tem um mega protesto na rua, as pessoas veem o protesto e ficam, caraca, tem muita gente na rua. Não é isso. Tem um protesto na rua, a mídia noticia o protesto na rua, aí parlamentares e políticos que precisam se eleger, e muitas vezes até políticos que não se elegem, como os juízes do STF, eles olham e ficam tipo, vai ter uma pressão popular, e eles escolhem fazer alguma coisa ou não. Só que com a mídia tradicional perdendo potência, cara, acaba que... perde credibilidade. Todo esse ciclo, assim, de tipo, como que juntar muitas pessoas na rua impactam política pública, basicamente, né? Ele é meio que quebrado, entendeu? Então, eu concordo, cara. Talvez só a era de mega protestos na rua tenha passado. Talvez ela volte, mas ela tem que voltar com uma coisa um pouco diferente, né? Um fenômeno novo e com um impacto muito maior é você ter aqueles vídeos tipo o Nicolas Ferreira fez, entendeu? Então, aquele vídeo do Pix do Nicolas Ferreira provavelmente tem mais impacto em mobilizar a opinião popular do que qualquer manifestação dessa, sabe? Essa manifestação é importante por outros motivos. É pelo fato dele conseguir reunir tantos governadores. Mas com o povo, cara, você fazer um vídeo bem feito e postado no Instagram movimenta mais hoje em dia. Provavelmente na opinião. Eu sinto que é o que aconteceu no Brasil, que acabou sendo coroado com a eleição do Bolsonaro, né? Por volta aí a galera da época dos 30 centavos, 20 centavos, vésperas da Copa do Mundo. Cara, era um contexto global, né? O Brasil estava inserido num contexto que, porra, você tinha grandes movimentos de massa por todo o Oriente Médio
E você tinha nos Estados Unidos uma coisa que não era nem tão grande, mas foi marcante, que era o Occupy Wall Street. E você tinha a versão da direita também, tinha o Tea Party lá. Exato. Então, essas coisas estavam acontecendo mesmo que ao mesmo tempo. É aquilo. Eu, pessoalmente, sou da teoria que a Primavera Árabe não foi algo espontâneo. Sim, a Primavera Árabe definitivamente não. A Primavera Árabe definitivamente não foi algo não. Mas eu acho que rolou uma coisa meio mimética no Brasil. Eu lembro, pelo menos... Enfim, a gente estava inserido naquele contexto muito novo, né? Ele era no campo... Num primeiro momento, não era nem no campo antagônico, né? Porque quando começou de verdade, não tinha lado, né? Eu sinto que era muito um desejo mimético de fazer, não, cara, a Tunísia conseguiu, o Brasil deveria fazer parecido, ou, nossa, olha quantas pessoas se reuniram no Egito, por que a gente não pode fazer isso aqui? Tinha muito esse discurso. Aí a coisa foi navegando, era aquela coisa, tinha uns coroa boomer que iam votar no Bolsonaro, um bando de black bloc ao mesmo tempo, o black bloc começou a ser perseguido, foi excluído do movimento, e aí quando você viu, Bolsonaro um dia subiu num carro de som e foi aclamado, virou rei daquela porra. Eu não sei o quanto, sei lá, isso é aquilo. Mas cara, sabe o que eu acho que é? Eu acho que foi um momento muito específico, que foi o momento de transição entre a política mais tradicional das mídias tradicionais com a política das redes sociais. Que era o seguinte, hoje, as pessoas... A rede social, ela é a verdade, sabe? Você ter uma presença na rede social é mais importante do que você ter uma presença na mídia tradicional. Só que naquele momento, a rede social existia, só que a mídia ainda era mais importante. Então, nego usava o Facebook... Não pra, viralizar no Facebook, mas pra marcar um encontro na vida real, pra mobilizar a mídia. E na Tunísia, no Oriente Médio, foi claramente isso que aconteceu. No Brasil foi claramente isso que aconteceu. O próprio MBL é um sinal disso. Eles usavam o Facebook pra mobilizar coisas na vida real, sabe? Pessoal, eu já ouvi inclusive a teoria, cara, de que o Facebook talvez tenha sido pressionado para modificar a plataforma, mudar uma esvaziada na plataforma, porque era só um mecanismo de rebelião eficiente demais. Sim, o Instagram é mais brain dead. Assim, com certeza. E é comercializado pra caralho. Né? O Instagram é tipo o Facebook, só que é só marketplace. Porque o Instagram e zero conteúdo. Porque o Instagram não tem grupo, né? E não tem evento. Não tem evento. O que facilitava muito o Facebook era cara, vamos fazer um grupão aqui. E se eu não me engano, é inclusive como a MBL começou. Né? Exato. Aí fizeram um evento de sacanagem e aí... 1 milhão de pessoas na... Não de sacanagem, mas tipo... Não tinha a expectativa Exato, a pretensão real ali da coisa. E aí, inclusive... E isso iria contra a minha teoria de que a Primavera Árabe não foi algo espontâneo. É que tipo... Cara, o Facebook só era uma ferramenta perigosa demais. Da forma como ele estava estabelecido. E aí, enfim, acabou gerando o que gerou no Brasil também. Mas o que você falou faz sentido também. Muitas instituições de mídia paralela que hoje em dia não existem, eu digo no sentido, não tem substrato real. São financiadas por organizações internacionais ou por investidores fantasma ou até por organizações tipo Mídia Ninja. Eu lembro de um bando de coroa de esquerda, assim, left-leaning, falando que a Mídia Ninja era tipo a coisa mais foda do mundo em 2013. Que era, nossa, agora a Rede Globo está condenada, a internet vai ser a grande emancipação da política do discurso. Na época que a Globo era de direita, né? Exato. E aí, puta, seria engraçado revisitar a opinião desses coroas hoje em dia. Porque a Globo não só abandonou aquela porra pra abraçar o governo, eventualmente, o governo da época, né? Sim. Como tá estabelecido. Com Mídia Ninja hoje em dia... Honestamente, não existe. É quebrando o tabu. Essas porras só não existem. Mas enfim, é verdade o que você falou. Talvez o Bolsonaro não consiga mobilizar tanta gente, porque não é possível. O argumento muitas vezes do Bolsonaro, quando você fala pra ele, 55 mil é uma merda, 30 mil é uma merda. Ele fala, tá. E o PT? Bota o Lula. Sim. Você vê quantas E aí pessoas... ele estaria certo, claramente. Com certeza. Né? Porque o Lula, como presidente, estava com muita dificuldade de mobilizar apoio popular. Então, o Lula tentou fazer um podcast e era muito bem produzido. O cara pegava, menos view do que a gente, mano. Literalmente. Faz o... Sabe? NC. E era um podcast super bem produzido, bonito, assim, no Palácio do Planalto e tal. O áudio era uma merda, o que era surpreendente. Mas, cara, pegava muito pouco view, era ridículo. Não assim. tem nada pra falar, né? Todo dia, Não assim, tem. Ele não comentava a notícia, né? Sim. Mas outra coisa, o Lula nas redes sociais, você vê, o engajamento que ele tem é muito menor do que o Bolsonaro. Então, a comparação clássica é essas lives que o Bolsonaro fazia quinta-feira quando ele era presidente, que ele ficava comendo lá pão com leite condensado e o caralho. Tinham muita mobilização. Os posts que o Bolsonaro faz hoje ainda dão muito comentário, muito like. Do Lula dá muito menos. E as cerimônias oficiais do governo do Lula todas são muito esvaziadas, né? Então, o 7 de setembro oficial que ele fez lá em Brasília mesmo, que é o desfile do presidente, não sei se as Forças Armadas costumam participar, mas enfim... O desfile oficial tá vazio, absolutamente vazio. A inauguração do Lula
Com menos aquela gente. cerimônia pela democracia, depois do Ainda Estou Aqui lançar e tal, tudo muito vazio, Então, tipo, mesmo o Bolsonaro estando esvaziado, ele tem um argumento em falar, tipo, tá bom, mas e o Lula, que é o argumento do Bolsonaro pra tudo, nesse caso, tem algum mérito. É muito diferente. Cara, PT, não existe um nicho de influencer que é petista. Existem top voices do PT. Puxa lá, Gregório do Vivier, o cara que, pô, tem muito engajamento. Erika Hilton, tem muito engajamento. Aquele humorista lá que é comunista, que é muito esquisito lá, acho que é Santinelli. Enfim, esse cara fala sobre o Lula, ele tem muito engajamento. Mas, cara, o Bolsonaro tem milhares... Tipo, cara, eu acho que as pessoas que assistem Novos Casos não devem ter nem noção. Tem um segmento paralelo, assim, do Instagram, que é só influencer patriota. Sim. É só sobre Dick Ryan do Bolsonaro e... E é daí que saem esses políticos tipo, sei lá, aquela Zoe Martinez, sabe? Que foi eleita vereadora de São Paulo. Exatamente. E todos, basicamente todos, né? O Nicolas é o arquétipo da porra, mas existem milhares de outros Nicolas. Sim. Aquele André Fernandes do Ceará é basicamente isso, sempre foi. Pavanato. Bruno Engler quase foi... Pavanato virou isso. Aquele Bruno Engler quase foi prefeito de Belo Horizonte. Tudo era isso. Tudo é baseado nesse mega nicho digital gigante. E aí, nesse sentido... Uma outra consequência de movimentos de massa estarem acabando, né? Manifestações estarem acabando, é o tipo de pessoa que vai. Exato. Porque você ainda acaba produzindo esse tipo de cena aí, né? Pode até botar o áudio, pessoal. Estão cantando uma música aí. O que eles estão falando? Não tô entendendo nada. Eu não tô entendendo, porra. Lula é imoral, sei lá o quê. Batom, tá acabando, mamata, tá acabando, sei lá. Pessoal, busca a sua avó no comício, por favor, tá? Não deixa ela ser filmada assim, não. Vou buscar. Minha vovó foi pra Paulista, passou vergonha no Twitter. Tem que explicar pra ela que... Eu deixei minha avó... O Twitter é a coisa mais importante do universo, assim. Exato. Eu tranquei minha avó em casa. E comi a chave. Eu falei, a senhora não vai pra Paulista. Mentira, minha avó nem é Bolsonaro. Mas assim, a moçada que tá aí se manifestando a favor do Bolsonaro... Os jovens. A meninada que tá aí se manifestando a favor do Bolsonaro... Cara, todo mundo era cara pintada. Sim. 40 anos atrás. Entendeu? Uma galera bem envelhecida, né? Exato. Tipo assim, as coroas de 60 anos agora eram as novinhas cara pintadas. Que é triste, entendeu? A geração cara pintada, infelizmente, cara, alguém precisa falar isso eventualmente aqui. É um dos cancros, na minha opinião, um dos cancros desse país, entendeu? Todo esse movimento de... Collor, devolva minha república, Você de novo passando pano pro Collor. Né? Eu acho engraçado essa parada. O nego adora falar que, tipo, cara, a gente passa pano pro Trump, a gente passa pano pro Lula e tal. Cara, mas ninguém nunca comentou como que o Antum passa pano pro Collor, mano. Cara, a condenação dele foi política. Todo mundo que era cara pintada foi massa de manobra. Eu tô falando sério. O Collor é um cara muito questionável. Já falei várias coisas ruins sobre ele. Tipo de prática religiosa que ele manteve durante o governo dele. A história do PC Farias, a morte misteriosa do irmão dele. Já falei um monte de coisa merda sobre o Collor. Só que a condenação dele foi política. E a criançada que foi pra rua era massa de manobra, cara. Idealista idiota. Né? Mas quando não é? Porque, tipo... Em 1917 na Rússia... Não era mesmo. Mas sim, em 2013 meio que era, né? Era, pô. Era. E era a mesma galera também. Tem toda uma geração em 2018, de militares devolvam a democracia. E tem mérito nisso. Sim. Mas nego era burro. Em 2018, a galera do 7 de setembro, os 7 de setembro gigantesco que o Bolsonaro fazia, meio que era massa de manobra também, porque o Bolsonaro não entregou nada para as pessoas, sabe? Mas tudo... A galera no 8 de janeiro era massa de manobra. Tudo é culpa da geração cara pintada. Entendeu? Os jovens que derrubaram o Collor, né? Eles acharam que derrubaram o Collor. Sim. Porque eles estavam exigindo, a gente conseguiu derrubar é foda, desculpa, meu sotaque carioca é muito forte. A gente conseguiu derrubar o Collor por causa de um Fiat Elba. Agora esse é o novo padrão republicano no Brasil, tem que ser muito honesto. Bro. Sim, bro. cara. Acorda. Mas não vão acordar nunca, entendeu? Infelizmente, os caras pintados vão até o final fazendo esse tipo de exposição ridícula, entendeu? Mas é isso. A novinha lá que ia pra passeata beijar a gente na Paulista pra derrubar o Collor virou a tia velha que tá de Bíblia cantando música sobre batom. E sabe o que eu acho interessante, cara? Quando eu fico pensando nisso, você acha que se a esquerda fizesse uma manifestação ia reunir que tipo de pessoa? Porque ia ser igual, sabe? Eu não acho que a esquerda ia conseguir botar ia ser mais galera vazio, jovem. Talvez, não sei. Porque o do Bolsonaro é maior, né? É maior. Talvez o da esquerda... As pessoas jovens que tivessem ia ser essa galera da Uni, galera do UP, sei lá, etc. Ser instrumento de mobilização. Mas que essas pessoas são tipo, puta, o que você tweetou aqui é perfeito. Esse é o grupo mais radicalizado e menos perigoso que o Brasil já foi capaz de produzir.
Ele também é a tropa de choque digital e material do bolsonarismo. Isso tudo que você falou é verdade. São pessoas radicalizadas e inofensivas. O jovem da UP... Puta que pariu, entendeu? É a versão meio que... É mais radicalizado. É mais radicalizado e mais inofensivo ainda, entendeu? Você acha? Porra, o que o cara da UP... Essas Pelo menos pessoas... sendo jovem, Mano, né? mas essas pessoas aqui, elas tentaram bem ou mal dar um golpe e... É que tentaram, né? Mas... E tentaram de uma forma não burra. ameaçaram, conseguiram fazer nada. Entendeu? Sim, mas eles tentaram. A galera da UP faz o quê? Nada, né? Eu acho que ele... Eu acho que o Tacou fogo na estátua do Borba Gato. Pô, parabéns. Não, grande isso aí merda. foi a facção lá do... Mas é tudo relacionado. Pra mim, eu olho pra isso e eu vejo Da tudo mesma tipo, merda. UP... Eu acho esses caras... Eu acho o pessoal da UP muito menos radical. Muito menos investido, muito menos idealista. Não, eu tô falando em crença mesmo. Tipo, o que esses caras Eles são fariam. comunistas raciais. Mas eles não são de verdade, é muito performativo, entendeu? Sim, é um LARP. Essa é LARP. É LARP LARP. e é performativo. Cara, o que essa coroa tá aí fazendo? O que ela ganha? E algumas dessas foram mesmo lá, cara. E cagaram na porra da mesa do Alexandre de Moraes, cara. Sim. Então, tipo, isso é um grau de radicalização maior, só que é menos violento, porque é velho, né? O cara da UP, eu sinto que ele tem um discurso mais radical, mas ele é menos radical. Porque ele, inclusive, tem um blueprint pra fazer o que ele quer. É só ler lá o que fazer. Vladimir Ilyich Lenin. Funciona. Acho que a galera não tem mais nem só a capacidade intelectual pra entender o que o Lenin tava falando, mas nem os carrones, né? É, o Corrones, não tem mais, Mas eu acho que a extrema esquerda é menos radical no sentido que tudo que ela faz é pra ganhar aplauso, pra falar, pô, você tá do lado certo da história. Entendeu? Sim. O Brasil precisava de mais gente igual você, cara que queimou o Borba Gato, entendeu? Só Paulo que na Galo. realidade... Paulo Gala, sei lá, whatever, mano. Tô fora. Enfim, aí ele não faz nada porque ele acredita de verdade. Se ele acreditar de verdade, não ia ter conta, não ia ter conta em rede social, não ia ter nada, né? Ele ia ter que fazer um negócio meio undercover. Mas enfim, o velhinho é radical mesmo. E aí outra coisa, representante da sua religião lá, da manifestação. Não, cara, sempre que eu posto xingando o Padre Kelmo, as pessoas ficam confusas. Eu nem posto tanto xingando ele, mas assim, ele não é um bispo de verdade mesmo, assim. Ele nem é membro da igreja ortodoxa. Ele é da igreja, se eu não me engano, ele foi reintegrado à igreja ortodoxa do Peru. Que não tem uma relação organização com a igreja ortodoxa de verdade. Exato, é uma dissidência, uma coisa... Isso é a parte ruim de ser ortodoxo, né? É porque ser católico é muito fácil você averiguar se é verdadeiro, sabe? Sim. Ortodoxo é porque não tem muitas pessoas averiguando, mas se muitas pessoas estivessem averiguando, elas teriam mais dificuldade. Mas o Padre Kelmo não tem sucessão apostólica, é verdadeira, assim. E o tipo de coisa que ele faz não é exatamente o que eu esperaria de um homem de fé, assim, né? Ele é um ativista político. Sim. As pessoas mais santas que eu conheci não ligam muito pra política. Mas cara, pra concluir, eu acho que pra 2026 eu sinto que o bolsonarismo está bem, apesar do Bolsonaro não estar particularmente bem. E nem da pauta da anistia ser particularmente relevante. Cara, 4 pessoas aí foram ventiladas. Nessa lista aí, 4 pessoas daí foram... 5, na real, com o tal Zema. 5 pessoas daí foram ventiladas pra ser o candidato da direita em 2026. Que é o Zema, o Tarcísio, o Caiado, o Ratinho e o próprio Bolsonaro, né? Exato. Então, sim. Porra. Provavelmente o próximo presidente da República tá nessa foto aqui. Sim. Vamos ser bem sincero, ele tá usando azul, né? Provavelmente. Calma, torcedor, calma. Calma, eu não sei, pessoa, não sei. Tô falando desse cara aqui, pô. Tô falando eu tô falando do governador do Amazonas. Mas sim, cara, os 5 principais nomes apareceram aí. Então, mostra além de tudo que provavelmente em 2026 o que a gente vai chegar vai ser uma frente muito ampla de direita. Independente do Bolsonaro ou não. O Caiado ter vindo pra mim é surreal. Ele tinha tido um rompimento formal com o Bolsonaro. Eles disputaram a hegemonia sobre o Goiás. Sim. Em ano passado, entende? E agora eles estarem juntos aí me diz que acordos estão sendo costurados e que provavelmente o campo da direita vem caindo pro centro, o que é ruim, né? Pra galera que é convicta mesmo, mas pra galera da governabilidade do... Não, mas no Brasil isso é muito importante, né? E sim. se você virar presidente e você só ficar brigando com o STF, é tipo... Cara, você vai estar meio ferrado, assim, né? Então, não vai resolver o problema. Mas pra galera que é torcedora de numbers going up é bom, né? O Brasil vai estar mais estável. Sim. E... Eu não sei, eu acho que dá pra fazer um acordo com o STF se você for safo o suficiente. Eu acho que envolve um pouco de deixar o Bolsonaro, tipo...
Com já certeza, foi, com certeza. já foi. Desculpa, tá? Agora a gente pode começar a conversar como sempre. Mas, enfim, eu acho que mostra que a direita tem um consenso político aí. É claro, negociatas estão sendo feitas, né? Todo mundo quer sair. Ninguém quer sair por debaixo. O Caiado tentou aquela loucura com o Gustavo Lima. Eu acho que deve ter deixado o Bolsonaro com um pouco de medo, assim, não sei. Parece que o Pablo Marçal também desistiu do pleito federal, deve vir para governador. Então as vozes dissidentes estão sendo silenciadas enquanto vai formando um consenso. Zema, Ratinho, Caiado, Bolsonaro, Tarcísio. Vai sair daí. Exato. E daqui a pouco a gente vai comentar sobre a percepção dos brasileiros sobre a economia, como isso é ruim pro Lula. Então a gente falou da direita agora, vai falar da esquerda daqui a pouco. Esse foi o Novos Clássicos de hoje, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Entra no nosso site www.novosclassicos.com.br, que lá você pode assinar o nosso programa de membros por míseros R$12, que você tem acesso ao programa de perguntas e respostas. Ao NC Plus, que é R$25, então para quem quiser apoiar mais o canal. E tem conteúdo grátis. Exato. E tem conteúdo grátis também, mas se você quiser apoiar o canal, o NC Plus vai ter discussões filosóficas mais aprofundadas. E fora isso, você pode apoiar o canal na nossa loja de camisas, www.lojanc.com.br. Tem umas camisas bem legais com as temáticas do site. E nos siga no Twitter também, o meu arroba é pessoa_A99. Meu é @novosclássicos, eu roubei o arroba do Pessoa. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Valeu.